Jesus aparece no Antigo Testamento em forma de anjo, como sendo o anjo do Senhor, antes de aparecer no Novo Testamento em forma de ser humano. Mas, além de ser o anjo do Senhor, Jesus também aparece como sendo o arcanjo Miguel. Esses dois pontos nós vamos ver agora. Você está no canal Examinando as Escrituras. Em Gênesis capítulo 22, versos 1 e 2, Deus põe Abraão à prova e pede para que Abraão venha sacrificar o seu filho Isaque. Nos versos 11 e 12, quando Abraão está prestes a fazer esse ato de sacrifício, o anjo do Senhor aparece em cena e diz: Abraão, não estenda a mão contra o teu filho, porque agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Veja, o anjo aparece dizendo que o sacrifício seria para ele. Versos 15 e 16, mais uma vez entre cena o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor diz as seguintes palavras: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, Adonai, o próprio Deus. O anjo se intitula como sendo Deus. E mais uma vez ele repete: você não me negaste o teu único filho. Em Êxodo capítulo 3, a história de Moisés no deserto, enquanto ele estava pastando as ovelhas do seu sogro Jetro, ele vê uma sarça pegando fogo. E quando ele chega mais perto, ele vê a figura do anjo do Senhor. Ele se aproxima mais um pouco e do meio da sarça fala o próprio Deus, pedindo para que Moisés venha tirar a sandália dos pés. E Deus, sendo aí em cena o anjo do Senhor, ele diz: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o local que tu tá é terra santa. Em Juízes capítulo 13 é a história do nascimento de Sansão. Mesmo sendo uma mulher estéril, o anjo do Senhor se aproxima para aquela mulher e diz: você dará à luz um filho. Ela fica impressionada, o anjo do Senhor se retira, ela fala então a história para o seu marido Manoá, ele fica surpreso, faz uma oração a Deus para que Deus mais uma vez pudesse enviar esse anjo para que ele pudesse escutar da boca do anjo essa profecia. A oração de Manoá é respondida. O anjo do Senhor mais uma vez vem e fala para a mulher sobre a profecia do nascimento de um filho. Ela vai e chama seu marido Manoá. Ele vem e tem o privilégio de ver e ouvir o anjo do Senhor falar mais uma vez sobre a promessa do nascimento de um filho. Manoá, ele fica impressionado, feliz, alegre, e então ele decide fazer uma oferta para Deus. E quando a oferta começa a ser queimada, o anjo do Senhor pega a oferta para si e sobe para o céu, mostrando assim que ele era o próprio Deus. Versículo 22, Manoá diz para sua esposa: certamente morreremos, porque nós vimos a Deus. Lembrando que Jesus aparecendo de uma forma angelical como anjo, não quer dizer que ele é um ser criado. Jesus, ele é o próprio Deus. João capítulo 1, versos 1 ao 3 nos diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. 1 João capítulo 5, versículo 20 diz: nós estamos no verdadeiro Deus, a saber, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus. João capítulo 10, versículo 30, Jesus nos falou: eu e o Pai somos um. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 2, versículo 9, nos disse: em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. João capítulo 14, versículo 6, Jesus também nos falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tomé pergunta: Senhor, então mostra-nos o Pai. E Jesus falou: há tanto tempo estou convosco, quem vê a mim, vê o Pai. Miqueias capítulo 5, versículo 2 diz que Jesus ele existe desde a eternidade e ele é chamado também de Pai da eternidade em Isaías capítulo 9, versículo 6. Então, de fato, Jesus assumindo uma forma humana e uma forma também de anjo, não diminui em nada a divindade de Cristo Jesus. Mas também Jesus aparece como sendo ou recebendo o título de o Arcanjo Miguel. E como que a gente pode examinar nas Escrituras essa afirmação? João capítulo 5, versículo 28 e 29 diz que chegará o dia em que todos que se acham no túmulo ouvirão a voz de Jesus. Os que tiverem praticado bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo, do julgamento, da condenação. Em Daniel, capítulo 12, versículo 1, fala sobre um grande tempo de angústia, qual nunca houve e não mais haverá. Mas nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe do teu povo. E no versículo 2, quando Miguel se levantar, muitos dos que se acham no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para horror e vergonha eterno. Aqui algumas pessoas dizem que Jesus não pode ser Miguel porque Miguel aparece como sendo o príncipe do exército do Senhor, enquanto Apocalipse capítulo 19 diz que Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas vale ressaltar que em Josué capítulo 5, Josué recebe a visita do anjo do Senhor. E no versículo 13 e 14, Josué pergunta: quem és tu? É um dos nossos ou um dos nossos inimigos? O anjo do Senhor responde: não sou de vocês, não sou dos vossos inimigos, eu sou
príncipe do exército do Senhor. Josué então entende que é o próprio Deus, ele se prostra e adora aquele ser. Lembrando que anjo não pode receber adoração, de acordo com Apocalipse capítulo 19, versículo 10, e os seres humanos também não podem receber adoração, de acordo com Atos capítulo 10. Então aquele ser que se aproxima de Josué é o próprio Deus, é o próprio Jesus, mas em forma de anjo. Além de dizer nesse texto de Daniel que os mortos vão ressuscitar ao ouvir a voz de Jesus, assim como em João capítulo 5, 28 e 29, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja, ouvida a voz do arcanjo, haverá ressurreição. Assim como ouvida a voz de Jesus, em João 5, 28 e 29, haverá ressurreição. Assim como Miguel se levantando em Daniel 12, verso 1, no versículo 2 diz que haverá também ressurreição. Todos eles falando sobre o mesmo contexto, sobre o mesmo ser, sobre a mesma pessoa. Mas há uma dúvida. Se Jesus é o arcanjo Miguel, por que então, entre aspas, ele não teve poder para repreender Satanás em Judas, versículo 9? Vejamos o seguinte, o texto não diz que Jesus não teve, ou nesse caso o arcanjo Miguel, não teve poder para repreender o diabo. Simplesmente o texto diz que o arcanjo Miguel não proferiu juízo difamatório contra Satanás. Ele apenas disse: o Senhor te repreenda. Mas se isso quer dizer que o arcanjo não tinha poder sobre Satanás ao pedir que o Senhor repreendesse Satanás, o que nós então podemos fazer com o texto de Zacarias capítulo 3, versículo 1, em que diz que o anjo do Senhor estava do lado de Josué. Do outro lado de Josué estava Satanás. No versículo 2, o anjo do Senhor recebe o título de o próprio Senhor, Adonai, quando é nos dito: o anjo do Senhor, ou o Senhor disse ao Senhor, ou o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda. Será que Deus, na forma de Jesus, não tinha poder para repreender Satanás aqui em Zacarias capítulo 3? Com certeza ele tinha, mas Jesus não perde tempo discutindo com o diabo. Ele simplesmente fala: o Senhor te repreenda. Então esses textos mostram de uma forma clara que Jesus já assumiu uma forma humana e também já assumiu uma forma de anjo, mas mais uma vez não diminuindo em nada a divindade de Cristo Jesus. Ele se humilhou, ele simplesmente se esvaziou para que nós pudéssemos então ver Deus Todo-Poderoso, mas de uma forma menor, para que ele pudesse habitar entre nós, como diz o texto de Mateus, sendo Deus conosco. Que Deus continue abençoando a todos nós. Um abraço. Vamos continuar a examinar as Escrituras.